No livro de Mateus 5, Jesus explicou o propósito da sua vinda, afirmando que ele veio para que as leis e as profecias fossem enfim cumpridas. Sabemos que por intermédio dele temos comunhão com o Pai e acesso ao reino dos céus. Além disso, afirma que todos que praticarem a sua lei e ensinar aos outros serão grandes no reino dele. Mas se quebrarem a sua lei e ensinar aos outros, serão os menores no reino. E aqueles que praticarem a lei rigorosa estabelecida pelos fariseus e os mestres da lei não poderão ter acesso ao reino dos céus. Paz do Senhor, eu sou seguidor de Cristo e hoje vamos falar sobre as leis de Moisés e como Jesus deixa bem claro a forma como ele cumpre essas leis. Vou te mostrar como que deve olhar para as leis de Deus e entender de uma vez por todas que a vinda de Jesus é o cumprimento das profecias e a conclusão da lei de Moisés. Não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, Jesus descreve que basta você ficar com raiva, mesmo que seja do seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Basta você se entregar para a raiva e descontrole, que já está desobedecendo a sua palavra. Além disso, ele também alerta sobre o orgulho e arrogância. Quando uma pessoa se coloca acima das outras ao ponto de desprezá-las e chamá-las de tolas, está também caminhando para o juízo. E aquele que amaldiçoar ou desejar o mal ao próximo corre sério risco de condenação. Tudo isso é relatado por Jesus em Mateus 5, do versículo 21 ao 22. Portanto, não é preciso que você use suas próprias mãos para matar alguém. Basta você alimentar o ódio e desejar o mal para uma pessoa que já está matando ela. Quando alguém vive consumido pelo ódio, se transfigura-se em um assassino no coração, como é descrito em 1 João 3, versículo 15. Qualquer um que odeia o seu irmão é, na realidade, um assassino. E é por isso que é tão importante permanecer ao lado de Jesus e seguir os seus ensinamentos. Pois como eu disse no último vídeo postado, as pessoas que mantêm os olhos fixos em Jesus e em sua palavra não praticarão a imoralidade, porque Cristo as guia pelo caminho da justiça dele. E se você deseja oferecer um sacrifício ou uma adoração a Deus, esperando que isso chegue até ele, primeiro, reflita-se se não há alguma mágoa, discussão ou ofensa entre você e alguém. Pois se houver, vai até a pessoa e faça as pazes com ela. Ao agir dessa maneira, você estará praticando um dos maiores ensinamentos de Jesus, o perdão e a reconciliação. Mas faça isso antes que seja tarde demais e o conflito se transforme em uma condenação. Entretanto, Jesus também deixa bem claro que se você não perdoar o seu irmão, o Pai Celestial também não perdoará você. Seu Pai Celestial perdoará vocês se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se você se recusar a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Mateus 6, versículo 14 ao 15. Muitas das vezes, assassinamos uma pessoa apenas com as nossas palavras. A nossa própria língua pode se transformar em uma arma fatal. Há palavras que ferem como uma espada afiada, como diz em Provérbios 12, no versículo 18. Então, tome bastante cuidado no que fala. Permita que a verdade habite em seu coração e o que sair da sua boca seja palavras que vão edificar a vida de alguém e glorificar o nome de Jesus. Concluindo, a boca fala o que o coração está cheio. Tome bastante cuidado no que fala e principalmente também no que faz. E lembre-se que Jesus deixou bem claro em Mateus 15, versículo 10, assim: vocês não se tornam impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é, que o torna impuro. Deixando bem claro que o que sai da sua boca é o que realmente contamina. Não cometa adultério. Porém, basta você olhar e cobiçar uma mulher que não lhe pertence, que já está cometendo adultério. Assim como sua língua faz você pecar, seu olho também faz. Agora me responda, por que contemplar outra mulher com desejo? Muitas vezes, o homem deixa de valorizar a sua mulher e as suas maravilhas porque está ocupado alimentando os seus desejos por outras mulheres e se entregando aos pecados sexuais. A beleza exterior pode até chamar atenção, mas a verdadeira beleza está no interior,
porque é isso que sustenta um relacionamento. O coração de uma mulher voltada para Cristo é lindo, é algo lindo de se ver, pois as suas atitudes refletem as palavras e os ensinamentos dele. Lembre-se que uma mulher fiel e dedicada é comparada a um tesouro valioso. Sua beleza é rara e difícil de se encontrar, como é descrito em Provérbios 31, versículo 10. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, encontrou um tesouro mais valioso do que ouro e pedras preciosas. Existem muitas pessoas bonitas por fora, mas vazias por dentro. São atraentes aos olhos, mas desagradáveis no coração. Então, tome cuidado com aquilo que você olha e deseja, pois pode estar armando sua própria armadilha. Afinal, não é apenas o ato em si que conduz alguém ao adultério, mas também os desejos e as intenções do coração. Fuja da luxúria e busque purificar o seu coração e os seus pensamentos, evitando que desejos pecaminosos controlem você. Esteja sempre alerta com tudo aquilo que desonra seu relacionamento com sua esposa e principalmente com Deus. E quando você cobiça outra pessoa, isso mostra que o seu parceiro deixa de ser amado de forma verdadeira e passa a ser tratado apenas como um objeto de prazer. Afinal, a luxúria faz com que alguém pense somente na própria satisfação, deixando o coração consumido pelos desejos carnais. E pensamentos descontroláveis vêm, mas não podemos alimentá-los e deixar com que eles nos controlem. Precisamos fugir dele e pedir que Deus purifique os nossos corações e os nossos pensamentos. Por fim, lembre-se que a palavra mulher é dita, mas a palavra homem também é inclusa. Se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, Jesus ensina que se um homem se divorciar de sua esposa por qualquer motivo que não seja a infidelidade, faz com que ela, ao se casar novamente, cometa adultério, e aquele que se casar com ela também. Portanto, divorciar-se por motivos banais é algo tratado com seriedade nas palavras de Cristo, porque o casamento é uma aliança e não deve ser visto como algo descartável ou trocável. Pelo contrário, deve ser levado a sério, com responsabilidade e compromisso. Em Mateus 19, alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair em uma armadilha, perguntando assim a ele: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde assim: Vocês não leem as Escrituras? Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. E continuando, os fariseus perguntaram a Jesus: Então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? Mas Jesus responde assim: Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês, mas não foi isso o que Deus estabeleceu no princípio. E eu lhes digo: todo aquele que divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher, comete adultério. E logo em seguida, os discípulos de Jesus disseram-lhe: Se essa é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não se casar. E Jesus disse assim a eles: Nem todos podem aceitar essa decisão. Só aqueles que a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de aceitar essa palavra. Alguns nascem sem a capacidade de casar-se. Alguns são incapacitados pelos homens, e outros recusam-se a se casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. E se alguém encara o casamento apenas como diversão ou entra nele sem compromisso verdadeiro, talvez seja melhor não se casar. Deus entrega esse presente, que é o casamento, para os seus filhos, mas os seus filhos devem cuidar do casamento como Cristo cuida da igreja. Quando Jesus não é o centro e a raiz de um relacionamento, ele não permanece firme e, ao invés de se tornar um sonho, transforma-se em um pesadelo. Pode durar anos e anos, mas basta olhar para
as feridas que foram criadas ao longo do caminho. Entretanto, quando Jesus é o centro do relacionamento, as palavras da verdade se tornam combustível para manter uma união entre os dois por longos tempos. E o mais que isso, torna-se como um remédio que ajuda a curar as feridas causadas por pessoas ao redor ou até mesmo por relacionamentos passados. A verdade é que Cristo precisa ser o cabeça do relacionamento, porque ele conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para o casal. Dentro desse contexto, digo que Cristo precisa estar no seu relacionamento, e para os solteiros, busquem alguém que também tenha Cristo como centro da vida. Afinal, como alguém que busca a santidade pode se unir a alguém que ama a impureza? Como o puro pode caminhar em unidade com aquilo que afasta de Deus? Quando duas pessoas se casam, torna-se em uma só carne. E como um corpo pode estar dividido entre a santidade e a impureza ao mesmo tempo? Em algum momento, um caminho irá prevalecer e outro será desprezado. Temos como exemplo Mateus 6, versículo 24. Vocês não podem servir a dois senhores, pois odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Portanto, escolha bem com quem você irá se casar, porque o casamento é para a vida inteira e deve ser tratado como uma aliança, com responsabilidade e compromisso. Você não deve quebrar os seus juramentos diante do Senhor e sim cumprir todos eles. Porém, Jesus diz para que não façamos nenhum juramento, pois é algo sagrado, visto que não somos donos de nada e pecadores falhos. Então, se somos falhos e sujeitos ao erro, é melhor não fazer juramentos. No Antigo Testamento, o juramento era usado para demonstrar que uma pessoa estava falando com seriedade e que realmente cumpriria aquilo que prometeu. Muitas vezes, sem um juramento, a palavra de alguém não era considerada totalmente confiável. Portanto, na cultura antiga, jurar servia como garantia de credibilidade à sua palavra. Entretanto, na nova aliança, Jesus ensina que não devemos jurar. Pelo contrário, a nossa palavra deve ser simplesmente sim, eu farei ou não, não farei. Com isso, Jesus mostra que toda palavra dita por nós possui um peso de um juramento. Portanto, não diga algo se não tiver a intenção de cumprir. A sua palavra deve ser verdadeira, porque quando alguém abandona a verdade, acaba caindo na mentira. E a mentira é pecado. Por isso, Jesus diz: o que passar do sim e do não vem do maligno, pois o diabo é o pai da mentira. Porém, o nosso Deus é verdadeiro, fiel, e tudo que ele declara se cumpre. Não existe mentira alguma na sua palavra. Pelo contrário, vemos nela a própria verdade. Então, seja imitador de Deus, assim como Paulo foi imitador de Cristo. Se um homem arranca o olho de outro homem, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Porém, Jesus vai ensinar a gente que não devemos resistir ao perverso e que se alguém ferir na nossa face, devemos oferecer a outra também. Com isso, Jesus confronta diretamente a nossa natureza pecaminosa, porque a vontade humana é de revidar todo o mal que recebemos. Entretanto, quando retribuímos o mal com o mal, acabamos usando o mesmo veneno que usaram contra nós. A verdade é que o ensinamento de Cristo é completamente diferente. Devemos retribuir o mal com o bem, e é justamente assim que o mal perde sua força. Afinal, o mal não é vencido pelo ódio, pela vingança ou pela violência, mas sim pelo bem. Se você é cristão, deve escutar isso e colocar esse ensinamento no seu coração, pois somos vítimas de todo tipo de calúnia e desprezo, já que não vivemos para nós, mas sim para Cristo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Felizes são aqueles que são maltratados, perseguidos e caluniados por serem seguidores de Cristo, pois grande recompensa nos aguarda, como diz em Mateus 5, versículo 11. Lembre-se de Jesus na sua crucificação. Ele não revidou nenhuma vez, apenas se entregou em silêncio, mesmo sendo chamado de blasfemo,
cuspido e humilhado diante de todos, permaneceu firme, sem responder com ódio. Chicotadas feriam as suas costas, pregos atravessaram as suas mãos, e assim ele permaneceu em silêncio. Quando era caluniado, não respondia na mesma moeda, mas correspondia com a verdade da sua palavra e com misericórdia. Então, não entregue ao perverso aquilo que ele quer arrancar de você. Escolha mostrar Cristo através das suas atitudes. Vá contra a natureza pecaminosa e tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A nossa carne deseja retribuir a maldade, mas a voz de Deus nos chama para entregar a misericórdia. Como está escrito em Mateus 9, versículo 13. Não são sacrifícios que me interessam, mas que vocês tenham misericórdia. Por fim, eu te pergunto, como as pessoas verão Cristo em você se você retribuir o mal com o mal? Agir dessa maneira vai contra o ensinamento de Jesus na cruz, pois quando alguém se entrega ao mesmo, o ódio do perverso acaba se tornando semelhante àquilo que combate. Jesus diz assim em Mateus 5, versículo 43. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mais uma vez, Jesus vai contra a nossa natureza pecaminosa e maldosa. Ele ensina que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Devemos amar assim como Cristo nos amou na cruz. Afinal, nós também éramos inimigos de Deus por causa do pecado. E mesmo assim, Jesus nos amou, se entregou por nós e nos concebeu a esperança da vida eterna. E antes de morrer, ele solta uma linda frase que é profunda e poderosa e tem como um grande ensinamento para a gente. Ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E isso deixa como ensinamento que o verdadeiro amor não retribui o mal com ódio, mas responde com perdão. Existem dois ensinamentos que devem permanecer enraizados no seu coração: perdoar e amar o próximo. Afinal, a nossa batalha não é contra as pessoas de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como é escrito em Efésios 6, versículo 12. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E de que vale amar somente aqueles que nos amam? Qual diferença vai fazer? Jesus não morreu apenas por aqueles que criam nele, mas também por aqueles que cuspiram em sua face, humilharam e caluniaram. Esse é o verdadeiro amor ensinado por Jesus, amar até mesmo aqueles que nos ferem. Então, fique ciente que Jesus não veio para abolir as leis, mas veio para que elas sejam enfim cumpridas. No livro de Mateus, ele nos explica perfeitamente que veio para cumprir. Vemos isso quando ele fala sobre o mandamento não matarás. Ele não anula essa lei. Pelo contrário, ele aprofunda seu verdadeiro significado. Jesus mostra que o ódio também é pecado e pode destruir vidas. Ou seja, ele revela que a lei deve ser observada com profundidade e não apenas de uma forma superficial. É como se dissesse: matar é errado, mas o ódio que leva alguém a matar também é pecado. Por isso, Jesus mostra o quão profundamente a lei de Deus deve ser entendida. E ele revela o verdadeiro propósito das leis divinas: transformar não apenas as ações, mas também o coração. E para afirmar isso, podemos lembrar da lei que dizia olho por olho, dente por dente. Essa lei mostrava que o erro deveria ser tratado com justiça proporcional, impedindo que as vinganças sejam exageradas. Porém, Jesus ensina algo mais profundo: não viver dominado pela vingança e pelo ódio. E dar a outra face não significa se entregar à injustiça ou aceitar abuso. Significa não responder o mal com o mesmo espírito maligno. É vencer a violência através da justiça, da verdade e do domínio próprio. O vídeo ficou muito longo, mas é de grande conhecimento. Espero que tenham entendido a razão da vinda de Jesus e que tenham entendido esse vídeo e as explicações. Reflita sobre isso e não apenas escute as palavras e as leis de Deus, mas venha praticá-las e ensiná-las. E ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas, deixando o gostei e compartilhando ele. Fiquem com Deus e até a próxima.